Shalom a todos, Laila Tove. Estamos iniciando aqui mais uma vez o nosso Papo Reto. Normalmente nós fazemos esta live semanalmente e costumamos trazer assuntos religiosos, assuntos que envolvem a nossa vida espiritual e também a vida física, né? Então é um bate-papo, né? É um momento em que nós encontramos para reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa crença, sobre como nós nos colocamos diante da divindade, né, do Eterno, nosso Deus, Kadosh Baruch Hu. E hoje nós vamos tratar sobre esses assuntos que realmente são de suma importância para nós. Antes, gostaríamos de fazer uma ressalva, é que ultimamente nós temos conversado com muitas pessoas e elas sempre estão questionando sobre a espiritualidade, pessoas que já a partir dos 40 anos começam a ter uma visão diferente, né? Dos mais jovens que procuram os prazeres desta vida, que procuram as questões do ego, né? Massagear o ego através de muitas outras coisas. Uns buscam riquezas, poder, outros buscam prazeres através de mulheres, de sexo e muitas outras coisas. São inúmeras coisas que os seres humanos, isso é desde antes que o ser humano ele já tende para a vida nesse lado. Alguns menos, mais voltados mais só para questões seculares, né? De construir a vida, de edificar, de adquirir bens para si, para a família, que não tem nada errado nisso. Então, só que quando nós focamos somente nesse lado material, passa a existir um vazio existencial nas pessoas e por isso que nós vemos determinados acontecimentos que tem nos noticiários e até no dia a dia e com as pessoas que nós conversamos. Então, o nosso Papo Reto hoje vai tratar sobre esse assunto e essas questões pertinentes, né, onde estas pessoas sempre se aproximam e perguntam, olha, como é que você enxerga a questão, como você vê a questão da espiritualidade, a questão da salvação, a questão da condenação, como as pessoas vivem, da forma que vivem do outro lado da vida, como você acha que será, baseado nas escrituras, naquelas coisas que você fala, que você dá estudos e que você lê. Então, são perguntas que realmente fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, daquelas pessoas que procuram ler mais, que procuram se aprofundar um pouco mais e que realmente eles têm aquele cuidado, né, com a sua espiritualidade e que enfrentam determinados tipos de dilema, né, com relação a critérios espirituais, a doutrinas, né, a conceitos. Então, existem sempre essas interrogações. Mas nós, para darmos início aqui ao nosso bate-papo, né, o nosso papo reto, espero que não fique muito longo, vamos falar aqui em Provérbios, capítulo 19, um versículo que fala um pouco sobre esse entendimento. Então, é muito importante que a gente fique observando o que as escrituras falam. Então, ele diz o seguinte, aqui o versículo, deixa eu ver se eu encontro aqui que eu não marquei. Então, ele fala sobre o ser humano que ele busca sabedoria, né? O homem que busca sabedoria, ele encontra riquezas. Quando a Escritura está falando sobre sabedoria,
está falando de sabedoria não só na questão secular, né? Num banco de faculdade, num canudo de papel, numa formação a nível superior, mas buscar sabedoria em Deus, no Eterno, em Kadosh Baruch Hu, na sua palavra, né? Então, esse homem, ele passa a observar a vida de uma forma diferente, né? Tem muitos que eles começam a passar pela vida e passam os primeiros 10 anos, os segundos, e eles buscam se colocar dentro de uma visão financeira de estabilidade. Alguns buscam uma religião para dar base juntamente com a família e fazem parte de religião A, B ou C. E essas religiões, muitas vezes, elas dão um certo apoio, né? Um apoio social e até um apoio moral. Mas elas não correspondem, na realidade, ao vazio espiritual, né? Aquela situação do existencialismo. Porque o que o homem busca e procura entender e compreender, primeiro, a divindade, né? Quem é Deus? O Deus é o Deus cristão, Deus é o Deus do Islã, Deus é o Deus dos judeus, Deus é o Deus dos persas, Deus é o Deus dos orientais, né? Como no caso do teosofismo, do budismo, dos Vedas, dos celtas. E quem é esse Deus? Então, vamos partir de um pressuposto. As mitologias antigas, no caso dos sumérios, né, dos babilônios, dos egípcios, e vindo de lá para cá, dos gregos, né, dos acádios, dos persas, dos romanos. Então eles tinham seus panteões de deuses, como eu já falei em lives anteriores, que eram cidades-estados, que cada cidade e estado eles tinham os seus deuses, eles tinham deuses para todo tipo de problema, né? Deus para a questão da agricultura, Deus para questões da fertilidade, né? Da prosperidade, e assim por diante. Eram muitos deuses, e eles cultuavam aqueles deuses com um D menor, né? Faziam estátuas, imagens e etc. E nas grandes civilizações não era diferente, como na civilização egípcia, na civilização assíria, né, no período de Assurbanipal, e também dos gregos, né, a grande mitologia grega, que era um panteão enorme de deuses, né, tendo Zeus como o deus maior daquele panteão, e aí por diante eram centenas. E também os romanos, né, que tinham deuses, que inclusive alguns deuses do panteão grego faziam parte do panteão romano, né? E só mudavam os nomes. Então, existia todo esse mundo da antiguidade onde eles cultuavam esses deuses. Mas, se voltarmos bastante lá atrás, nós vamos encontrar no escrito da Torá e do Taná, né? Na linhagem que vem desde Adão, que passa por Sete, que vem até Hanô, que é o Enoque, e a Noé, e assim por diante. Então, essa linhagem, ela vem de uma forma diferente, acreditando em um único Deus, um Deus criador de todas as coisas, né? Um Deus que não tenha nome, que não tenha face, né? Que não tenha nenhuma representação física. Um Deus criador de todas as coisas, o todo, aquele que criou todas as coisas, e tudo que existe, existe nele. Então, alguém certa vez perguntou para mim, vários religiosos, alguns conhecidos, colegas, e eles perguntaram para mim
Deus existe? E achei aquela pergunta bem pertinente, embora com um pouco de sarcasmo, mas eu decidi respondê-los da forma correta. Não, Deus não existe. Por quê? O existencialismo, quando você fala em existir, é algo que foi criado. Então você está querendo colocar Deus dentro de uma caixinha, um quadrado, né, do existencial. Então, Deus, ele criou o tempo e o espaço. Portanto, ele não existe porque existir, o existencialismo, está dentro de um tempo, né? Tempo e espaço. Quando você diz que Deus é grande ou pequeno, você também está colocando dentro dele um tempo e espaço. Então, ele nem é grande nem é pequeno e nem ele existe. Ele criou a existência, o existencial. Nós existimos, toda a criação existe nele. Então, ele é o todo, ele está fora da questão do existencialismo, ele está acima de tudo isso e fora de tudo isso. Mas ele tem o controle, ele governa os mundos, governa todo o universo, governa os mundos espirituais a qual ele criou, que eu já citei em outras lives, né? As classes angelicais, né, de níveis superiores até, são 10 classes angelicais que existem nominalmente, conhecidos pelas escrituras, na Torá, no Taná e também na Torá oral. Então, as pessoas elas costumam medir, analisar, procurar entender, baseado num critério da sua religião, né? Alguém foi, ele não tinha nenhuma religiosidade, é uma pessoa do senso comum, e decidiu, por uma necessidade sua, espiritual, uma necessidade existencial, de fazer parte de uma religião e de conhecer um Deus. E ele é oferecido algo que vem de encontro à sua necessidade. Em várias igrejas, denominações, religiões, você vai encontrar isso. Então, aquelas pessoas elas preenchem aquele espaço com os ensinamentos, né, da forma que ele é passado na sua igreja, na sua denominação, na sua religião. Eu não estou aqui querendo atacar nenhuma religião, nós estamos tratando nesse bate-papo de um assunto bem, para ficar bem claro, bem límpido. Então essas pessoas me perguntam sobre o Criador, e o importante que se saiba é que só existe, eu falei em uma live anterior, inclusive está sendo muito bem assistida, sobre um Deus uno, indivisível e incorpóreo. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus de Israel. É o Deus criador de todas as coisas, né? Ele criou todas as coisas, ele não tem forma física e nem espiritual. O que nós conhecemos dele, do Eterno, de Kadosh Baruch Hu, são as suas manifestações, né? Através das 10 sefirotes, que são o que é a árvore da vida, né? Cada sefirá representa um atributo do Eterno, como Keter, coroa, como Biná, sabedoria, né? Como Hesed, misericórdia, bondade, como Gevorá, justiça, e assim por diante. São 10 sefirotes que representam as emanações do Eterno nos mundos que ele criou. Então, a partir daí nós conhecemos o que ele permitiu que fosse revelado dele para os mundos que ele criou. O mundo de Atzilut, que nós já falamos na live anterior, o mundo de Briar, que é o mundo da criação, o mundo de Yetzirah, que é o mundo da formação, e o mundo de Asiá, que é o mundo que nós dizemos que é o mundo da ação, né? Acima disso existe o Esof, que é o infinito, né? Que o Eterno está ainda acima desse infinito, né? E a partir daí nós começamos a compreender que o Eterno governa os mundos, né? Através das suas manifestações, e ele criou as classes angelicais dentro de uma hierarquia, e esses anjos cumprem
à sua vontade, né? Estão ligadas à essência dos anjos, está ligada à essência do Eterno, não no sentido pleno e centrado, porque o Eterno está fora, mas eles estão dentro de uma essência espiritual que é diferente da nossa. Então, o que acontece é que os mundos superiores e o mundo de SA que nós estamos vivendo, que é o mundo da ação, que é dual, onde existe, como já falei, doce, salgado, claro, escuro, né? Frio e quente, então tudo é dual, é dualidade. E o que acontece? Então, a partir daí, nós vivemos neste mundo e por causa disso, né, lá do Adão, no princípio, quando ele recebe a luz do Eterno, ele está num nível, ainda que não é um nível físico, ele recebe a luz e esse slim, né, esse vaso, ele retém a luz, ele se estilhaça. Então, todas as almas que existem desde o princípio do mundo até hoje estavam em Adão. Então, se estilhaçou, e essas almas elas desceram para os mundos que o Eterno havia criado, e muitas dessas almas foram para o Poço das Almas, e existe toda uma explicação. Em outra oportunidade nós podemos falar um pouco até sobre este assunto. E aí nós estamos aqui neste mundo, nossas almas vieram para este mundo para nós cumprirmos, as missões que o Eterno nos deu esse corpo físico, nos deu uma consciência, e que é a nossa alma, para nós aqui observarmos através do livre-arbítrio entre fazer o bem e fazer o mal, fazer o certo e fazer o errado. E o Eterno ele deixou uma cartilha para nós que é muito importante, que são as suas palavras, são os seus preceitos, são os seus ensinamentos. E ele diz, eu repito, gosto muito de repetir nas minhas lives, o Eterno diz: eis que eu ponho diante de vocês, diante de vós, falando para Israel e também falando para todos nós, o caminho da vida. E o caminho da vida é esse, que vocês observem, que vocês guardem os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos, que andem pela minha palavra. Então, você será abençoado, bendito você será, na sua casa, a sua amassadeira, o seu boi, o seu gado, tudo será abençoado na sua vida, na sua casa, resumindo. Mas também tem uma outra proposta, outro dito do Eterno, que ele diz: olha, mas tem algo ainda mais. Maldito você será na sua casa, no campo, a sua amassadeira, o seu boi, o seu gado, se você não observar a minha palavra, os meus estatutos e os meus ensinamentos. Então, veja bem, se alguém segue ao Eterno, sabe que o Eterno é Deus, ele precisa saber, o ser humano precisa saber, não é ter fé, é saber que o Eterno é Deus e que ele é uno, indivisível e incorpóreo. Não é um, dois, nem três. Então o Eterno é um e uno. Por quê? Porque reside nele, está nele, é parte dele. Beneficência, misericórdia, bondade, justiça, longanimidade, benignidade, glória, honra, força, poder, autoridade, todas as coisas são ele, estão centralizadas nele, e só ele detém. Não existe uma força antagônica a ele, não existe um ser que se oponha a ele. Não existe anjo que se oponha a ele, nem que tenha se rebelado, ou que se rebele, ou que vá se rebelar contra ele. Não existe nada disso. Na criação, nada da criação segue contra o Eterno. Ele já criou os mundos, e em cada mundo, dentro de um conceito espiritual criado por ele, que regido por leis espirituais, e criou esse mundo físico também regido por leis
leis espirituais e físicas, a qual nada pode ultrapassar aquelas leis. Tudo obedece à voz da sua palavra. Então, este é o verdadeiro Deus, o único Deus, e fora dele não há outro. Nós lemos em uma live anterior, ele e o Eterno dizendo, olha, antes de mim não houve Deus, e depois de mim não haverá nenhum. Porque eu digo, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou Deus, e fora de mim não há outro. Então não adianta procurar, né? Criar um Deus na cabeça da pessoa, um imaginário, ou formar de uma pedra, de um tijolo, ou de ouro, de ferro, seja lá do que for, e dizer e achar que aquilo é um Deus, né? Criarem uma didática, né? Através da história, na historicidade, tirado de lendas, né? De historietas, e querer dizer, não, isso aqui é um Deus. E outra coisa, Deus, o Eterno, Kadosh Baruch Hu, ele não precisa de intermediário. A sua criatura fala diretamente com ele. Ele fala direto com a sua criatura, não precisa de intermediário para falar com o Eterno, com Kadosh Baruch Hu. Então, as pessoas têm me procurado e têm me falado, e questionado e perguntado, e eu tenho tentado explicar, trazer palavras que possam alcançá-los, né? E que eles possam entender isso, que existe um Deus, um único Deus, um Deus uno, e que ele é o todo, ele está em todo lugar. Onde você imaginar, o Eterno está presente. Onde você pensar em algum lugar que exista, em qualquer lugar, no cosmos, no universo, ou embaixo da terra, embaixo das águas, o Eterno está lá. Os seus olhos estão presentes, ele está presente. Então, por quê? Porque ele é o todo. Ele está dentro de nós. Precisa procurar o Eterno lá na esquina, em Brasília, em Jerusalém. Não. Existe um lugar sagrado onde o Eterno colocou o seu nome, do povo judeu, e aquele lugar é sagrado e a sua presença lá, ela é realmente forte, mas isso não quer dizer que ele não esteja em todos os lugares, em níveis superiores, né? Esteja na sua essência fora da criação e que a criação esteja nele. Então, isso é importante. E é importante que nós tenhamos esse conhecimento, né? Essa sabedoria, esse ponto de entendimento. Por quê? Porque o que está no versículo 8 do capítulo 19, diz, o que adquire a sabedoria é amigo de sua alma. O que guarda a sabedoria encontra um bem. Está em Provérbios 19, 8. Então, é isso que o homem deve procurar. Na sua consciência, no seu entendimento, na sua razão, conhecimento do Eterno, conhecimento das Escrituras. Alguém perguntou para mim, agora um dia, dois, as Escrituras dizem que por falta de conhecimento o meu povo perece. Está escrito nos profetas. Era conhecimento secular, era conhecimento da vida, do dia a dia deles lá, e por não ter conhecimento eles não conseguiram alcançar os objetivos. É claro que não era isso. Era conhecimento do Eterno. E quando você tem conhecimento do Eterno, da sua palavra, das suas leis, dos seus estatutos, dos seus ensinamentos, com certeza o homem ele vai ter conhecimento sobre a vida secular, ele vai ter experiências na vida secular. Não quer dizer que quem tem conhecimento, ele vai ser alguém rico financeiramente, que muita gente ensina isso e está errado. Ele é um ser humano próspero porque ele preenche a sua alma, preenche a sua consciência e ele não tem falta de coisa alguma. Por quê? Porque ele sabe que o Eterno ele preenche todos esses espaços, né? E ainda que venha alguma dificuldade na sua vida, ele sabe que o Eterno está com ele, né? Não tem como o homem que tem o Eterno na sua vida, ele está ansioso
sobre as coisas que vão vir. E existe um testemunho que alguém contou, e eu ouvi esse testemunho, que foi a Israel, costumam ir a Israel muitas pessoas para fazer turismo, e um americano foi para Israel, e chegando em Israel ouviu falar sobre um sábio da Torá, né? Um rabino que estava no Yeshiva, muito famoso, e ele já ouviu falar lá nos Estados Unidos, e quando ele foi a Israel, ele queria conhecê-lo. E procurou se informar com um guia, e o guia disse, olha, ele é em tal região, em tal bairro, nós vamos na casa dele. Chegou lá, o turista olhou e viu aquela casa muito simples, uma estantezinha com poucos livros e tal, móveis normais, rústicos, e o turista vai e fala para o rabino. É a história que eu vi, tenho certeza se isso é verdade, mas estou contando. E o rabino perguntou para ele, eu já ouvi falar do senhor, fama e etc, e seu conhecido, um homem sábio, um rabino de renome e tal, então cadê as suas coisas? O rabino, com silêncio um pouco, olhou para ele e disse para ele, olha, eu quero fazer também uma pergunta. Você está aqui, cadê as suas coisas? Ele trazia só uma mochila. Ele disse, não, eu sou turista, estou de passagem, eu não moro aqui. O rabino respondeu para ele, então a minha resposta para você é a mesma. Eu estou aqui de passagem, eu não moro aqui. Então, fica para você, para a nossa meditação, esse pensamento, né? Para que nós possamos entender um pouco mais sobre a vida e o que é que o Eterno Kadosh Baruch Hu tem para nossas vidas, tá certo? Então, o nosso Papo Reto hoje tentou trazer, dentro dessa explicação, algo que você possa ter um balizamento sobre a sua fé, sobre a sua crença, né? E dê uma reavaliada nos conceitos que você tem adquirido sobre o Eterno, sobre Kadosh Baruch Hu, também sobre a sua forma de crença, de religiosidade, né? Porque muitas coisas têm sido apresentadas por aí, mas muita gente está começando a ler as escrituras, a pesquisar na internet, né? Tem muito estudo bom na internet tem muitas coisas boas. Se falar o mal, tem coisas que não são boas, mas tem muita coisa boa. E você vai encontrar coisas que irão lhe surpreender, lendo as escrituras e procurando se aprofundar nelas, tá certo? Então que o Eterno te abençoe e te guarde, e lá a todos. Uma boa noite a todos.